Nós vamos falar sobre a questão da reencarnação, do processo da evolução e da reencarnação. Naturalmente, a questão da reencarnação, nós vamos fazer um passeio histórico breve sobre a questão da imigração, ela mesma nos mostrando aspectos reencarnatórios do ser. Existem, como nós podemos encontrar em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico, as imigrações necessárias, por vezes, entre planetas. Nós, aqui recebemos, nas primeiras raças-mães, a imigração dos chamados capelinos, que, na verdade, não eram da estrela, que se chama Capela, mas de um planeta que a circunda. E, segundo informações, a Capela estaria à nossa frente cerca de 25 mil anos. Os indivíduos lá reencarnados têm uma evolução de 25 mil anos. E que aqueles chamados degredados, ninguém foi expulso do paraíso, se bem que essa é a conotação na Bíblia. Naturalmente, um sentido simbólico, figurado, para as pessoas que tinham necessidade do entendimento com aquela classificação, que tinha que ser utilizado de imagens daquela natureza. Sabiam muito, amavam pouco. São convidados para Jesus para estimular a evolução no nosso planeta, que nos tiraria dos aspectos primitivistas da criatura para um outro estágio no qual, a partir de então, nós acabamos alcançando aonde nós nos encontramos hoje. Por isso que muitos estudos não conseguem entender como, há 10 mil anos atrás, nós saímos praticamente do pau e pedra e mudamos o conceito de civilização. Foi com a chegada deles, não em bloco, mas aos poucos, porque não tinha nem gente para reencarnar. E eles deixaram vestígios, por isso que nós vemos a reencarnação nesses vestígios, inclusive. Nós vamos dar um passeio rapidinho, para aqueles que gostam, por alguns aspectos da própria Suméria. A Suméria está localizada da nossa era há 6.500 anos atrás. E são alguns detalhes em relação à civilização sumeriana, são as informações que eles deixaram a respeito de alguns aspectos que foram conhecidos, por exemplo, um deles somente em 1933. Os sumérios, nas suas esculturas, eles tinham informações a respeito do céu. E o que mais chama a atenção nossa é o sistema solar, que eles diziam ter, por incrível que pareça, 12 planetas. Não está mudando aqui. 12 planetas, porque eles incluíam nesses planetas, também contavam a Lua e a Terra, naturalmente, o Sol, e também um outro planeta que eles chamaram de 12º planeta, que é o Nibiru, ou Nibiru, que ele tem uma órbita, segundo eles acreditam, ele tem uma órbita, segundo eles acreditam, de 3.600 anos. Então, incluindo-se a Lua, junto com a Terra, e esse Nibiru, que ele tem, então, uma órbita elíptica para fora do sistema solar, nós teríamos os 12 planetas. Não foi localizado até hoje este aqui. É uma mera teoria ou suspeita. E nós, na nossa pretensão todas, nós aniquilamos Plutão, que deixou de ser planeta porque a gente decidiu que era assim e está resolvido. E aí, o ponto todo é que é interessante notar que nós falamos dessa civilização 6.500 anos atrás, não é isso? Eles já sabiam da existência de Plutão há 6.500 anos atrás, e nós descobrimos Plutão em 1933. Interessante. Aí os amigos podem achar, claro, eles tinham contato com extraterrestres. A possibilidade de terem contato com essas terrestres era muito grande. Sim, não podemos descartar. Mas muita gente não aceita, não existem provas efetivas, apesar de muitas delas estarem, por vezes, por aí, mas não existe uma, pelo menos, classificação oficial dessa natureza. É interessante também entender, nós que pesquisamos doutrina espírita, que podem ser os reflexos dos conhecimentos naturalmente trazidos pelos capelinos, o que não invalida, porque aquilo que você sabe está em você. E para brotar isso de uma maneira mediúnica ou não, é totalmente possível, porque as informações estão na criatura. Então é possível acessá-las dependendo da capacidade
que a criatura tenha para esse acesso. Um outro detalhe. Também nós podemos entender que nós encontrávamos médiuns de premonição dentre essas pessoas. Isto aqui não é um veículo da época sumeriana, evidentemente. Mas este aqui é. Um dos objetos encontrados, não é, que, olha que coisa interessante, pessoal, em relação a isso. Não é? Da onde veio essa ideia? Foi um médium ou médiuns de premonição que viram a espaçonave, então logo pôde-se construir alguma coisa semelhante. Também é possível. Olha que beleza que a doutrina nos traz. Olha quantas versões nós temos. Então nós não estamos parados numa só. Eram extraterrestres, ponto. Não necessariamente. Poderiam ser conhecimentos dos indivíduos, né? Acessados no inconsciente profundo. Possibilidade. Isso é outra possibilidade. Médiuns de premonição, que vêm no futuro. Porque a questão de nós estudarmos um pouco de física, nós vamos entender que a questão do futuro é extremamente relativa. O que nós medimos o tempo não significa nada para uma dimensão próxima da nossa. Vide, por exemplo, André Luiz falando da questão do tempo em relação. Uma mensagem espírita que nós lemos certo dia, o espírito dizia, ele não era nenhuma mensagem onde ele dizia quem era, ele dizia que no plano dimensional que ele se encontrava, o que nós demorávamos 50 anos para aprender, ele aprendia em 5 minutos. Então veja que é muito relativo. Quando a gente fala de eternidade, a eternidade não começa num ponto, né? Não começa em determinado ponto. Ela é assim. É difícil entender essas questões, porque a premonição ela é tão interessante que esses médiums, eles literalmente é como se viajassem no tempo. Outros que ao contato de determinado material podem ver aonde esse material estava, etc., né? Naturalmente tem-se uma noção na física de que um indivíduo desse possa... É como se ele estivesse viajando no tempo. Então, existem outras coisas também. Olha o veículo, uma outra escultura do veículo, olha a saída daqui das... Né? Percebeu? Inclusive os indivíduos dentro. E um outro desenho feito de outra maneira, similar àquele. Mas esse é mais interessante, não é? Porque olha aqui que ele se parece. Veja que isso está localizado há 6.500 anos atrás. É interessante notar como nós podemos ver dentro desses aspectos, né, civilizações que realmente possam ter migrado, ou criaturas que possam ter migrado e influenciado as civilizações da época. Para aqueles que gostam de estudar dentro desse assunto, vale a pena estudarmos um pouco sobre as pirâmides, porque o pessoal pintou as pirâmides por dentro e não tem marca de fuligem de tocha, que é mais, que impregna mais do que a própria tinta. Como é que o indivíduo enxergava lá dentro? Não é interessante notar esses aspectos. Mas muito bem, vamos dar um salto muito grande. Vamos para 500, 600 anos antes de Cristo. A gente dá um salto aí de 4.000 anos, né? Onde a gente vai encontrar o Anaximandro, que ele era de Mileto. E um dos filósofos, é interessante notar, né, que você tem um nível de conhecimento lá atrás que impressiona, que é o que a gente acabou de ver. Quando chega no Anaximandro, parece que a coisa faz assim. É porque tem um pico no processo evolutivo, quer dizer, tem uma arrancada, mas, óbvio, quando você tira esse pessoal que dá essa primeira arrancada, considerando que fosse esses capelinos, tem que ir para um estágio que fica mais na nossa mão, não é fato? Para que depois nós façamos pelo nosso esforço, não é? A coisa não que seja tão abrupto, mas você tem uma... Quem estuda economia sabe, né, que ciclo econômico também funciona dessa maneira, ou seja, a vida também funciona dessa maneira. Quando nós formos espíritos elevados, a nossa vida só funcionará assim. Enquanto a gente não for espírito elevado, ela funciona assim. Né? Quer dizer, faz parte da evolução. Mas olha como é que ele via o planeta. Esse é o planeta do Anaximandro. É um bloco de terra, e o que é interessante, cercado por um círculo de fogo, aonde o Sol tinha um orifício que ele entrava para iluminar o dia, depois ele saía, entrava a vez da Lua. Essa era a Terra, esse anel de fogo, e aqui era o anel opaco e escuro, aonde você tinha as estrelas e a noite no planeta. Complicado, né? Disto aqui,
a gente vai para Anaxágoras, que ele é de Clasômenas, também mais ou menos próximo do outro amigo que a gente acabou de ver, que ele disse que o Sol, por exemplo, era uma barra de ferro incandescente do tamanho do Peloponeso, que está aqui, né, e que ele fazia, então, essa era uma visão que se tinha. Interessante, né, que você sai de uma visão onde as pessoas tinham noção até de planeta que a gente não tinha conhecimento, até de um outro que não se sabe existir, e tem algumas pessoas que acreditam na possibilidade, mas não existe prova nenhuma, para dar uma mergulhada numa situação que dá a impressão que dá uma travada na evolução. Não necessariamente, né? Você tem um impulso, como nós dissemos, e depois você tem uma acomodação para que aquelas criaturas que levam o primeiro impulso comecem a poder trabalhar a sua própria evolução. Essa era uma outra visão em relação à Terra. A abóboda celeste nasce exatamente deste aspecto, né? Uma coisa dura, que quando ia chover, Deus ficava aqui em cima, ela tinha as estacas, as estruturas, né? E as águas aqui inferiores, ou o abismo. Se você andasse muito para cá, você caía no abismo e adeus você. Para chover, dava umas rachaduras aqui no céu e caía a água por essas rachaduras. Impressionante, né? Tinha uma outra versão também, que o Sol ele tinha uma parte que ele era acesa ou a parte apagada. Quando era dia, ele andava com a parte acesa. Aí ele virava à noite, voltava para a mesma posição, para a parte apagada, né, para desvirar e voltar novamente para fazer o dia. Veja que coisa interessante. Só que, a partir do século XVII, passou-se de um entendimento que era criativo, né, para algo mais científico. Interessante notar a sequência de espíritos que fazem a diferença na evolução da humanidade. Um sai em 1642, o outro reencarna em 1643. Não há uma quebra, né? Não há solução de continuidade. Eles vêm no sentido de impulsionado. Uma vez que está impulsionado, que ele foi um grande desafiador do status quo da época, que ele acabou tendo que voltar atrás com a questão da teoria de que a Terra não era o centro do universo e que as coisas não giravam ao nosso redor. Se bem que às vezes a gente acha que o mundo gira. Mas o ponto é que as coisas não eram dessa maneira, mas pressionado, foi a seguinte opção. Você é servido como churrasco no domingo, ou você tem prisão perpétua dentro da sua casa. Ele preferiu inteligentemente a segunda. Mas deve ter saído de lá dizendo, mais que gira, gira. Né? Acabou. Que deve ter rolado, deve. E aí que culminou, né, na mecânica celeste que foi desenvolvida pelo Marquês Laplace, que quando Napoleão Bonaparte, né, o imperador autocoroado, perguntou para ele onde ficava Deus, o Laplace, no auge da sua petulância, disse que não precisaria lançar mão dessa hipótese para desenvolver a sua teoria, que Deus para ele era uma hipótese. Pretensão, quando nós éramos católicos, nós ouvíamos muito isso, pretensão e água benta não faz mal para ninguém, não é verdade? E disso nós, claro, veja que o processo evolutivo parece que dá uma barrigada e depois retoma numa velocidade que nós podemos suportar. Com o advento da mecânica quântica no século XX, que hoje a gente sabe que não é mais bem assim. Todas essas teorias para trás estão sofrendo mudanças cada vez mais. Surgiram os conceitos, por exemplo, da incerteza com Werner Heisenberg, que está aqui, desencarnado em 1976, que dizia sobre o princípio da incerteza. A gente pode ver aqui o cidadão falando, né? Lembre-se, Stevens, as coisas raramente são o que parecem ser. Ele tem um rabo de dinossauro. E o Heisenberg procurando o lugar, não é, que o departamento de física, you are probably here. Não é, porque se é uma incerteza, você provavelmente pode estar aqui assistindo essa palestra. Não necessariamente. Sabe como é que você pode fazer essa comparação? Quando estiver desencarnado e olhar para o mundo encarnado, quem é que está desencarnado? Quem é que está morto? O corpo físico, segundo o Livro dos Espíritos, faz para o espírito tamanho bloqueio
em relação às suas sensibilidades e capacidades que a criatura tem, que é a mesma coisa que você estivesse andando dentro de um pântano até o pescoço. Quem é o desencarnado ou o morto? Depende de onde você está. Dona Laura, quando vai falar a respeito de reencarnação, Dona Laura, no plano espiritual, vivendo no nosso lar, o marido dela havia reencarnado, que é o Ricardo, e ela vai estar conversando com o André Luiz a respeito do processo reencarnatório. Ela diz, existe um receio para reencarnar. Olha que interessante. Porque aqui em nosso lar nós fizemos um pacto. Que esse pacto acontece quando nós entramos na casa espírita. Querem ver? Quando você entra na casa espírita, você tem um pacto consigo mesmo. Sim ou não? Qual é esse pacto? O de se melhorar? O de pensar bem? O de sentir-se bem? Você entra na casa espírita, ou se fosse uma outra casa, com o intuito de levar as criaturas ao bem, não importa se religiosa ou não, não importa. Você entra numa casa que trabalhe em favor do semelhante, sem cunho religioso, se a condição das criaturas é essa, evidentemente o que acontece, como é que você vai impregnar o ambiente? De pensamentos, de energias, porque nós não só nos envolvemos, como também envolvemos o ambiente, vamos impregnando o ambiente de energias que a gente chama de vibração, seja lá como for, positivas. Você entra num local desse, a não ser que seja uma primeira experiência, por vezes, na primeira experiência, a mudança da densidade vibratória pode nos trazer algum desconforto. Depois de um certo período, a assimilação vibratória, ela se dá com maior facilidade e você entra num local dessa natureza, ou de qualquer natureza que vise o bem do semelhante, e você se sente bem. Não é fato? Você diz assim, eu vou e quando eu saio eu sinto que as baterias estão recarregadas. Isso é fato? Isso é materialmente verdade. Porque nós assimilamos energia, e energia é matéria, e a gente assimila esta energia, e quem quiser pode ver em André Luiz, no Missionários da Luz, as energias que as pessoas assimilam no passe. Que não necessariamente precisam ser o passe efetivamente, porque todos nós já trocamos essas energias e assimilamos. Manter esta condição vibratória depende de quem? De nós mesmos. De que maneira? Procurar o pensamento mais equilibrado possível, para que a atitude nos mantenha, de uma maneira geral, equilibrado. Então, naturalmente, a gente vai percebendo esses aspectos. E o Richard Feynman, que foi um mecânico quântico, disse o seguinte, se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu absolutamente nada. Porque realmente é uma coisa muito mais complicada para o entendimento. Mas, provavelmente, eles acabem trombando com o perispírito, de forma oficial. Os soviéticos fizeram isso na década de 70, né, e colocaram o nome de corpo bioplasmático. Mas estávamos ainda em plena Guerra Fria. O que vinha de lá não prestava, o que saía daqui também não. Então a coisa foi para um outro ângulo. O casal Killian chegou a pegar as emanações magnéticas dos objetos e das próprias pessoas. Quer dizer, aos poucos, nós não vamos precisar fazer uma religião científica, porque no final, no processo evolutivo do ser, nós vamos saber e amar na mesma intensidade. Será a ciência do amor, não é? Ou seja, um espírito que tome conta de um planeta como um Jesus, ele conhece todas as fases da evolução do planeta e todas as fases das criaturas que vão habitar este planeta. Porque, obviamente, ele é responsável pelo planeta como um todo. Essa teoria do todo, por exemplo, hoje ainda trabalhada, desenvolvida, desde a época de Albert Einstein e outros físicos, também foi sendo trabalhada no sentido de trazermos novos conhecimentos para as criaturas, ou seja, nós que estamos mais evoluídos. Então saímos de um universo dessa maneira, que entendíamos que era um universo, para irmos para o multiverso, ou seja, já não se entende mais um universo, mas sim vários universos que se tocam pelos chamados buracos de minhocas ou buracos negros
que seriam a passagem da matéria de um para o outro universo, sendo vários universos como se fossem bolinhas de sabão daquele brinquedinho das crianças. É uma coisa fantástica. A própria física quântica já fala em 11 dimensões desse universo, que a gente não conhece nem esse. Imagina, né, outras dimensões. As pessoas se espantam com as dimensões espirituais, né? Ou seja, saímos do corpo no processo do sono e nos espantamos por vezes por coisas que estão aqui, agora, do nosso lado, já nos mostrando a capacidade evolutiva de cada um de nós. Por quê? Não conhecemos nem detalhadamente ainda o nosso próprio sistema, a nossa própria galáxia, que é a Via Láctea, que na realidade tem 250 bilhões de estrelas, e uma das quais é o Sol, no qual o sistema solar está aqui, na pontinha da galáxia, quase caindo dela, mas tem um povinho num planeta aqui que se acha que é uma loucura. Né? Mas na verdade, está aqui na pontinha dela, qualquer soprinho já está fora, inclusive, da própria. Mas isso tudo nos mostra uma coisa, que nós evoluímos. Evoluímos e o processo reencarnatório transformou a condição, inclusive, dada a necessidade do espírito, houve a influência no corpo, que a gente chegou, não é, a essa estrutura do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Às vezes a gente volta para estruturas um pouco anteriores, não é, do Australopithecus. É só uma condição de comparação. Mas, na realidade, isso mostra-nos um avanço. Saímos deste conceito de terra, aonde era plana e a gente podia cair do abismo, para irmos para o conceito do multiverso. Saímos da evolução desta belezinha aqui, que viveu há quase de 4 milhões de anos atrás, a 3 milhões de anos atrás, que é a Australopithecus afarensis, que foi apelidada de Lucy, porque na hora que o indivíduo descobriu essa beleza, que era uma gata para a época, há 4 milhões atrás, ele estava ouvindo a música dos Beatles, Lucy and the Sky of the Diamonds, e ele deu o nome nela de Lucy. Pelo menos o nome é bonitinho. Pulamos um ou outro aí, para não ficar muito longo, e fomos parar neste indivíduo, que é o Homo erectus, que viveu há quase 2 milhões de anos atrás, e olha o impressionante da coisa, até 70 mil anos. Olha a nossa evolução. Sabe quando é que você aprendeu a sorrir? Há 80 mil anos atrás. Até 80 mil anos atrás você não sorria. As coisas aconteciam engraçadas e você estava assim. Se fosse triste também. Incrível, né? Nós estamos aqui do lado. Quando as pessoas desvalorizam as criaturas, ou quando nós mesmos entramos no processo de autodesvalorização, a gente tem que entender que nós demos um salto evolutivo impressionante. Querem ver? Olha aqui. O Homo neanderthalensis, ou descoberto no Vale de Neandertal, na Alemanha, viveu de 225 mil a 28 mil anos atrás. A moda sempre volta, né? Mas o fato é que uma criatura primária desta natureza está aqui conosco evolutivamente. O Homo sapiens está há 50 mil anos atrás. Olha que beleza que são as nossas conquistas num curtíssimo espaço de tempo. Ontem, conversando com a Márcia, a gente falava a respeito do pessoal dos texts, né? Do text message. Ela disse assim, as pessoas estão deixando de conversar porque foi encontrado no mundo que a quantidade de mensagens emitidas por ano através do aparelho celular é maior do que tudo o que você encontra escrito no mundo. Sabe o que é isso? Tudo o que você encontra escrito no mundo por ano, os indivíduos no planeta mandam mais mensagens. Ela disse assim, as pessoas não se comunicam. Eu disse, tem uma razão do porquê. Sabe qual é a razão? Você começa assim, para depois falar menos coisas, e para um dia você só se comunicar por pensamento. Não existe nada que seja ao acaso. O dia que você disser o acaso, saiba que é um dos pseudônimos que Deus usa para assinar. Esse é o acaso. As pessoas não estão falando, o que é um problema, segundo muitos. Sem sombra de dúvida.
todo excesso gera problema. Né? Então os excessos vão para os excessos. Mas o que está acontecendo é que a nossa comunicação já acontece hoje. O nosso sexto sentido está cada vez mais desperto. As pessoas falam muito mais através de olhares, por vezes, do que necessariamente através de palavras. Quando você está apaixonada ou apaixonado, então, nem se diga, não é verdade? As pessoas se comunicam se olhando. Mas não só. Essa é uma evolução onde a criatura vai chegar, com a moralidade, evidentemente, a se comunicar através do pensamento. Talvez que quando nós voltemos na próxima reencarnação ainda não seja assim. Mas nas próximas a gente vai acabar. Por quê? Porque também, com a moralização da criatura, deixa de existir a culpa. Quando deixa de existir a culpa, deixa de existir o problema do causador. Logo, você pode saber do que acontece. E desta maravilha, só de 28 mil anos atrás, nós fomos para o Actualis. Né? E o habitat... E o habitat dessa criatura, ele vive nas melhores academias. Você encontra esta criatura habitando, né? Mas você há de convir comigo, né? Que melhorou bastante, não é verdade? Olha aqui, 28 mil anos atrás, olha a coisinha. Essa era padrão de beleza do cara, para isto aqui. Né? Você há de convir que há uma melhora substancial. O que é? O espírito mais bonito na sua capacitação, como ser que é, colocando a beleza. Você já imaginou como Jesus devia ser bonito? Se você pegar aquele quadro pintado pelo Vicente Dávila, em 1978, que o Emmanuel ditou para o Chico, e o Chico ditou para o Vicente Dávila, que era o desenhista, ele desenhou o retrato de Maria, mãe de Jesus. Maria era considerada uma mulher, né, lindíssima para a época, e Jesus era muito parecido com ela. Jesus devia ser um gato, tanto é que, com certeza era, tanto é que Maria, a irmã de Lázaro, aquele que foi supostamente ressuscitado, gostava de Jesus como um homem para casar, porque a mulher era tratada como objeto, e um objeto feito para casar, gerar filhos, cuidar das crianças, né, e cuidar da casa. Essa era a noção que se tinha, tanto é que os 10 mandamentos, a gente até falou aqui numa aula esses dias, os 10 mandamentos foram montados e a mulher entra como coisa, porque não cobiçarás a mulher do próximo. Mas o marido da próxima não entrava, porque o marido não era coisa, mas a mulher era objeto. Então, por isso que é colocado dessa maneira. É a cultura da época. E é claro que a Maria, irmã de Lázaro, evidente que devia ter interesse em Jesus, não é verdade? Um sujeito bonito, culto sem necessidade de curso, com uma vibração superior que deveria exalar perfume natural no monte daquele povo que ninguém tomava banho. Imagina como é que devia ser a situação. Né? Uma conversa que era de elevação pura. Quem é que não ia se apaixonar por um cara desse? Não é verdade? Mas é fato. Jesus devia ter gente que gostava dele nesse nível? É evidente que sim. É normal que fosse assim. Nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade para nos aproximarmos uns dos outros. E aí essas criaturas assim aqui, produzem essas belezinhas aqui. Não é verdade? E essas belezinhas aqui é da onde vem a nossa pergunta. Conhecer a reencarnação, não historicamente a sua evolução, mas hoje, muda a nossa vida? Essa é a questão. E aí, a gente não precisa ficar só com o histórico e o conhecimento dela, mas fazer uso dela no hoje. Que essa é a grande saída, porque nós, como seres humanos, nós nos desenvolvemos em 4 grandes fases da nossa existência. Trouxemos uma oportunidade, este quadro aqui, que funciona desta maneira. De 0 a 6 meses, é a fase da fundamentação do eu, a base da personalidade da criatura, que vai de 6 meses a 3, mais ou menos 4 anos, que é a fase do desenvolvimento do outro, é o desenvolvimento e reconhecimento da identidade de fora. Até aqui, mais ou menos, nós tínhamos aqui um menininho, até esta idade, mais ou menos, um pouco menos por vezes, a personalidade anterior pode estar atuante.
Então é a época do filho gênio, do QI elevado, da criança que se mostra excepcional em matéria de conhecimentos, e quando conversa com você, parece que é um adulto que está falando contigo. Na realidade, a personalidade anterior ainda pode estar muito presente, e quando você conversa com ele, você de fato está conversando por vezes com um adulto. Por isso a importância do cuidado que se fala na frente de uma criança. A importância de tomar o cuidado. De 3 a 4 anos, mais ou menos, até os 7, nós temos o estabelecimento da afetividade em relação ao outro e também o conceito de hierarquia, maior ou menor laço também de afetividade. E dos 7 anos em diante, a personalidade está formada e estruturada e o processo educacional funcionando. Até aqui, se nós não recebemos educação nenhuma, provavelmente a coisa está perdida. Porque a partir daqui, o indivíduo inclusive está reencarnado, efetivamente, porque até aqui ele está em fase D. Todo esse período ele está em fase de reencarnação. Quando ele chega mais ou menos no 7, ele está reencarnado. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos esclarece bem. E na realidade, se a educação materna e paterna faltou aqui, ou dos responsáveis, ou de quem vai tutoriar esta criatura, daqui para frente a coisa está complicada. A reencarnação pode estar comprometida. Porque se esta criatura que não recebeu nada, tiver tendências complicadas, só o fato de reencarnar não resolve. Ameniza, mas não resolve. Porque começa a brotar as tendências aqui, e aí você tem o fruto do descuido, se aconteceu por aí. Naturalmente, esse processo a gente já vê em André Luiz e Missionários da Luz, que é o reencarne do Sigismundo, lembrando que o Sigismundo, só ele reencarnou desse jeito, cada um de nós reencarna e desencarna de uma maneira diferente, porque nós somos semelhantes. Toda a estrutura de como é o processo de reencarne do Sigismundo, a questão da mãe recebê-lo antes de ter o óvulo fecundado, ela recebe e assimila o espírito reencarnante, e o amor materno, repetindo as lições de André Luiz, o amor materno é tamanho que, quando o reencarnante está em processo de reencarne no plano espiritual, diz André Luiz que certas energias assimiladas pela alimentação no plano espiritual e também pela convivência no plano espiritual, são deixadas do perispírito dele, e a mãe, no processo de amor, mesmo não tendo consciência, porque é instintivo essa capacidade materna, ela transfere para o filho, inclusive material perispirítico daquilo que ele acabou deixando parte no plano espiritual. Há uma assimilação dela antes que ela fique grávida, porque ela é engravida depois. Na década de 40, haviam pesquisas na Itália, onde os cientistas italianos descobriram que, através de espectrômetro, as moças que estavam em período fértil, mas não tinham aquilo que eles chamaram de cinturão de vida ao seu redor, mesmo em período fértil não engravidavam. Mas as moças que estavam em período fértil e se encontravam ao redor dessas pessoas, dessas mesmas moças, um cinturão energético, que eles deram o nome, então, como já dissemos, de cinturão de vida, essas moças engravidavam. Interessante? Depois, ou em paralelo, André Luiz está falando desta questão, que o livro é um pouco depois desse período, porque com o final da guerra, isso eram pesquisas subsidiadas pelos nazistas que queriam produzir soldado em série. Eles subsidiavam os cientistas italianos. Quando terminou a guerra, em 1945, o Papa botou o dedo em cima disso e pediu para que a coisa fosse cancelada, e o que foi feito? Perdeu-se esse estudo, ficou só essas poucas informações que ficaram. Na realidade, o que André Luiz estava trazendo era exatamente isso. A mamãe, a grande maioria das vezes, sabe que vai ser mamãe antes de ficar grávida. Querem ver? Quem é que sentiu isso antes de estar grávida? Ponto.
Por quê? Porque é a assimilação que se dá antes do processo acontecer no corpo físico. Não é interessante a questão de tempo? Sim? Não, essa é uma outra situação. Ela sente a aproximação do espírito, assimila-o vibratoriamente e acaba engravidando na sequência. Mas sem esta assimilação, que é do reencarnante, pode-se dar, sim, um processo psicológico, ou pode-se dar, inclusive, em algumas situações, a gravidez acontecer e ela gerar um natimorto, onde o processo biológico acontece, mas você não tem espírito ligado, conforme diz o Livro dos Espíritos. Porém, não se sabe o percentual que pode ser em relação à questão de milhões, né? Em caso de dúvida, melhor é fazer o seguinte: lute pela sua gravidez, lute pelo seu filho, porque depois, apesar das críticas, ele nasce com aquela cara de joelho e todo mundo diz que se parece com ele. Não é verdade? É a cara do avô, tem aquela cara de joelho inchado, porque foi parto natural, não se parece com ninguém, a não ser um joelho inchado, mas todo mundo quer se parecer com ele. É a beleza da vida que se renova. E como nós dissemos, você encontra essas informações no Missionários da Luz, se completa aos 7 anos de idade. E por que se completa aos 7 anos de idade? Por uma situação simples, porque aos 7 anos de idade todos os nossos sistemas orgânicos estão completos. Até então, o mentor espiritual, veja a importância, ele assiste o reencarnante na condição da formação do seu plasma sanguíneo. Você tem quase um mentor, o seu mentor espiritual fez plantão do teu lado. Olha como você merece estar reencarnado. Não é uma benção? Fez plantão do lado, praticamente, 7 anos. Por isso que o garoto, a garota levada, sobe em cima do armário, cai de cabeça, cai o armário em cima, junto com televisão, com livro, etc., e ele sai rastejando por trás. Depois de um tempo, você escorrega numa casca de banana e desencarna. Pagando o maior mico, inclusive. Desencarnou de quê, meu filho? Era muito estressado. Também, desculpa, nessa idade, as crianças brincam com Ele está muito bem lembrado. Ele disse, nessa idade, muitas crianças brincam com um amigo imaginário. Sim, a psicologia já conhece há muito de que a criança cria também os seus amigos imaginários. No entanto, os médiuns videntes identificam, por vezes, a criança brincando com crianças, as quais, às vezes, sai até lá um atrito. Não vou te dar mais o meu caminhãozinho, a minha boneca, porque você costuma estragar minha boneca e o meu caminhãozinho. Aí você entra. Quando não é assim, né? Mamãe, o vovô disse que está aqui, e o retrato está na parede, ele está aqui dizendo ABC. Disse assim, deixa de ser louco, menino, que o seu avô já desencarnou. Ele disse que é louco é a senhora, porque ele está aqui conversando comigo. Não é verdade? Mas é fato, isso é registrado, por vezes. O meu filho mais velho, ele até os 5, 6 anos de idade, era uma complicação, porque tinha gente, ele via o mentor espiritual, e ele dizia na frente das pessoas, é o homem que está aí, é o homem que está aí, e a tendência dele era se esconder ou passar por algum local, né, para algum quarto, etc., fechar a porta para ele não ver o homem que estava lá. E ele estava vendo com nitidez um mentor espiritual que às vezes nos visitava e ele registrava com naturalidade. Isso é comum, independente do amigo imaginário. Isso é muito comum. Acontece conosco também. Às vezes nós estamos em casa fazendo alguma coisa, viramos e topamos com alguém que imediatamente desaparece, e a gente diz, é fruto da minha imaginação. Por vezes até se ela estivesse super excitada naquele instante. Mas por vezes também pode ser um amigo espiritual, o seu mentor, por exemplo, ou um amigo espiritual que esteja te fazendo uma visita e você identifica com naturalidade. E até aí zero de problema. Não é? Se você começar a identificar muito, pergunta o que ele quer. Não é verdade? Ele vai te responder. As pessoas têm medo, é engraçado, né? Nós amamos as pessoas desencarnam e a gente passa a ter medo delas. Eu amava fulano, mas ela não me apareça depois de desencarnada. Não faz muito sentido, né? Pergunta o que ele quer. Muito bem, e aí dando continuidade, outro ponto importante é que a ligação molecular, ou por que não dizer atômica,
do perispírito com o corpo, é total atingir essa idade. Então fecha-se o ciclo reencarnatório e biologicamente, fantástico, nós trocamos todas as células corporais a cada 7 anos, com exceção das neuronais. Não é incrível? Você é novo, nova a cada 7 anos. Pena que não fica com cabelo e coisa do gênero. Mas você tem uma nova organização fisiológica, com exceção dos neurônios, a cada 7 anos, biologicamente provado. É uma situação fantástica. E a condição da automatização da estrutura molecular, nós aprendemos, nós automatizamos como princípio inteligente no mineral. Você mantém esse corpinho bonitinho, e se mantiver ainda os cabelinhos sobre a cabeça, porque estagiou no mineral como princípio inteligente e aprendeu, né? E nesse estágio, automatizou a estruturação atômica para manter o seu corpo. Não é fantástico? É incrível. E, naturalmente, a gente vê uma coisa. Por isso, o cuidado na educação que nós falamos, o trabalho contínuo, o amor, a segurança, o equilíbrio e, principalmente, o evangelho no lar. Educar-se para educar, porque tendências podem ser aplacadas e as virtudes devem ser estimuladas, porque a gente reencarna com aqueles que nós nos acompliciamos ou nos unimos por amor. O bom é que no futuro a gente só vai reencarnar com aqueles que nós amamos. Por quê? Porque nós não teremos mais cúmplices. Só pessoas que nós amamos. Infelizmente, às vezes a gente ainda tem cúmplice. Não vai dizer que ele ficou na tua casa te esperando, porque às vezes você é que está aqui e é cúmplice dele. Não é verdade? Porque às vezes a gente implanta o evangelho no lar, dizendo assim, eu vou implantar o evangelho no lar porque aquela figura com quem eu vivo está precisando. É? Não, é sempre uma pergunta. Será? Quem precisa de evangelho somos nós. Por isso que Jesus disse, e os sãos não precisam de médico, e sim aqueles que estão enfermos. E naturalmente a gente aprendeu tanto que esta questão é uma realidade na nossa vida. Para se manter equilibrado, inclusive na organização fisiológica, preste atenção naquilo que se pensa, porque existe o tal do RNA mensageiro que vai até o núcleo de uma célula. Para ele entrar no núcleo dessa célula, sabe quem tem a chave dessa fechadura? Que ela é trancada, o espírito. Então o estado de raiva, desmotivação, inveja, revolta, alegria, aceitação, ou motivação, amor, paz, enfim, os estados que o espírito oscila, é exatamente a chave que você coloca lá, abre e o RNA mensageiro entra com aquilo que você gosta mais de vivenciar. Então a enfermidade, por incrível que possa parecer, não se adoece por vírus ou bactéria, mas sim por ordem do espírito. Vírus ou bactéria é consequência. Eu tenho um vírus da herpes e cada vez que eu tenho uma contrariedade, ele aparece. Por quê? Porque ele é oportunista e aparece depois de uma contrariedade ou ao mesmo tempo dela. Porque a condição vibratória do indivíduo baixa, a imunidade do indivíduo automaticamente baixa, a fechadura abre e o bichinho aparece para dizer, olha eu aqui de novo. Toda vez que você pensar assim, ou agir assim, ou não perdoar, ou se aborrecer, ou se melindrar, ou querer ser dono do mundo, ou que o mundo gire ao seu redor, ou você ser assim orgulhoso, orgulhosa, egoísta, vaidoso, vaidosa, etc., a não ser, evidentemente, que você seja espírita. Isso tudo está anulado, evidentemente. Toda vez que acontecer isso, e se você me tiver, eu aparecerei na sua vida para dizer ao que André Luiz disse, a dor sempre é um aviso. Não é? Quando dói, significa dizer algo não vai bem. E esse não vai bem está relacionado com quem? Com esse que habita essa organização. Se não vai bem, trate de melhorar. Né? Trate de melhorar.
porque não tem mágica. Reencarnação não é para a gente ficar estudando o que a gente foi ou o que a gente quer ser, mas o que qual a nossa proposta agora. Porque o que eu fizer agora, eu estou definindo o meu futuro. Não se engane. Você quer um futuro melhor? É o reflexo do hoje. Como hoje é reflexo do ontem. E esse ontem pode ser de outras reencarnações, como pode ser de ontem mesmo. O aborrecimento de ontem já desencarnou, você já percebeu? Porque você já dormiu e levantou. E acordou. E quando isto acontece, Deus que confia em nós integralmente, está dando uma nova oportunidade. Está confiando na sua capacidade de gerenciar a vida de forma consciente. As pessoas não pensam nisso. As pessoas, por exemplo, para reencarnar, nós acabamos de ver aí 7 anos, quer dizer, 7 anos. Começa o projeto lá. Depois do projeto lá, tem a reencarnação. Até os 7 anos, você não sabe o que você está fazendo da vida. Depois dos 7, até chegar aos 20, de repente você também não sabe o que está fazendo da vida. Tem muita gente que já sabe antes. Aí quando você toma consciência da coisa, você diz assim, pô, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Olha que maravilha. Reencarnar numa existência é um processo diário, que você reencarna, ou seja, abre os olhos, que poderia ter desencarnado durante a noite, por exemplo, abre os olhos e mantém a consciência da situação até agora. Se não aproveitar daqui para frente, está jogando a experiência consciente no lixo. Não é fantástico? Se você parar para pensar, está novo hoje, e a cada 7 anos você está novo total. Com exceção dos seus neurônios, que podem e devem ser exercitados. Que a ciência acreditava até algumas décadas atrás que o cérebro só envelhecia. E hoje a gente vê pessoas que estudam e trabalham até 90 e tantos anos, sem terem problemas os mais graves. Não quer ter Alzheimer? Estude muito, utilize de exercícios do seu cérebro, que dificilmente você vai ser visitado por alguma coisa que te paralise na própria reencarnação. Não é verdade? Imagina, se fica neutralizado no corpo. Se ela está doente, quando ela faz a renovação, a coisa acontece, continua da mesma maneira. Continua a cópia, dá uma remodelada, mas a coisa tem como base a situação que está. Porque quem está doente não é o corpo, é o espírito. Ele está através do perispírito colocando as energias, mantendo as energias em que ele se encontra, que vai afetar a nova organização. Sim, mas veja, ele vai ser afetado pela condição que o espírito está. A enfermidade é reflexo da condição vibratória do ser na vestimenta que ele utiliza. Nada mais. Por isso que tem gente que, quando o espírito, tem gente que reencarna e já reencarna doente. E as pessoas entendem erroneamente entendiam, ou pelo menos entendem em grande parte, de que a pessoa estava sendo castigada por Deus. Na realidade, isso não acontece. É meramente o reflexo dele num corpo novo, o indivíduo está doente, ele acaba fazendo com que isso aconteça desde o momento em que ele está reencarnando. E na realidade, então, reencarnação, como a gente acaba de ver, não é para o passado e sim para o presente. Não é verdade? O passado é uma estrutura de entendimento, compreensão e de alicerce, mas o que importa é o presente. Por isso, não se julgue com o conhecimento que você tem hoje, no erro que você fez quando você não tinha o mesmo conhecimento. Significa dizer o seguinte, a gente erra com o conhecimento primário e se julga com o conhecimento universitário. Ora, se nós erramos com o conhecimento primário, aquele era o nível de conhecimento que nós tínhamos só. Como chegar depois na universidade e julgar com os critérios
do universitário os erros cometidos quando o conhecimento máximo era do primário. Por isso que as criaturas sofrem e entram em depressão. Muitas delas, não naturalmente em todos os casos, mas muitas entram em depressão porque usam a medida do hoje na situação do ontem. Então você acaba sendo cruel consigo mesmo. Se eu soubesse, mas você não sabia. Agora você sabe, faça diferente daqui para frente. Porque se eu soubesse e mantiver este nível de dureza para cima de mim mesmo, o fato é uma enfermidade que pode ser, inclusive, a própria depressão. Então, usar da caridade como a chance de auxiliar crianças, não só que serão os adultos de amanhã, mas nos auxiliar também, porque usar de caridade não é fazer pura e simplesmente para o outro, é para fazer para si mesmo. Perdoar-se para perdoar, ser bom consigo para ser bom para com o semelhante. Não reencarna-se para pagar. Reencarna-se para aprender, para educar-se e auxiliar na educação do outro através do exemplo. Quem diz que reencarna para pagar e para sofrer, entenda que isto é opção do espírito. A pessoa opta. Não significa que o indivíduo equilibrado não passe por provas. E resignar-se não é achar que é bom ser infeliz. Resignar-se é aceitar o momento que se vive de dificuldade, procurando retirar daquilo, primeiro amenizá-lo ao máximo, e procurar retirar daquilo experiências renovadoras. Se eu estou enfermo, eu vou procurar o médico, eu vou me internar se for o caso, eu vou amenizar o meu problema. Mas eu não posso me revoltar contra o problema, porque se eu me revolto, além de não me curar, eu continuo doente como espírito. Então, resignação não é uma aceitação pura e simples de um processo de pagar alguma coisa que eu tenha feito. Porque não necessariamente eu tenha feito a qualquer coisa, e sim tenha solicitado uma prova para exatamente trabalhar a questão da resignação. E as pessoas levavam como castigo divino. Né? Estou assim porque estou sendo castigado porque errei. Não necessariamente. Precisa-se trabalhar a resignação da criatura, a paciência da criatura, a humildade. Então se coloca uma prova, que não tem nenhuma ligação com estruturas passadas, e sim com possibilidade de mudança do indivíduo para o futuro. E o indivíduo, por vezes, vive na situação de que se eu estou fazendo, porque tudo é causa e efeito, eu estou pagando. Quando na realidade pode ser um impulso que se tem para o crescimento que vai se dar logo em seguida. É dessa maneira que Jesus disse, serão reconhecidos como os meus discípulos por muitos se amarem. Ou seja, eduque-se, porque a educação é sinônimo de amar o semelhante em qualquer situação que nós nos encontrarmos. E nós que somos espíritas, ou pelo menos nos propomos a sê-lo, nós precisamos assimilar os ensinos do Evangelho. Porque o próprio codificador vai dizer o seguinte, o espírita será reconhecido pelo esforço, não pela santificação barata, por posturas desta ou daquela maneira, pelo esforço que faz para exatamente trabalhar as suas más inclinações. E para nós, em relação aos ensinos do Evangelho, o próprio Espírito da Verdade disse, amai-vos e instruí-vos. Mas é interessante notar nesse ensinamento do Espírito Verdade, que se nós formos estudar a respeito de quem era este indivíduo, nós vamos encontrar em várias mensagens e estudos que o Espírito Verdade era o próprio Jesus, não é, que trabalhava com Kardec 15 minutos por mês. Dá para você imaginar? Jesus disse, audiência para você, 15 minutos por mês, todos os meses. Que incrível, olha a missão que tinha o codificador. De falar com o próprio, porque era o cristianismo que se renovava. Na realidade, você vê que o ensinamento dele é amai-vos e instruí-vos. Mas interessante que ele colocou o amar como primeiro plano. Não é verdade? Deu a importância no instruí-vos na mesma condição. Porque quem ama e se evolui também sabe. Mas quem ama sempre segue à frente. Muita paz.